E o Advisor Talks chegou no Rio de Janeiro. Nós estamos aqui no SmartCast, um podcast que está inserido dentro do Smart Summit 2026, um grande evento, né, um dos maiores eventos do mercado financeiro aqui no Rio de Janeiro. E o SmartCast by Advisor Talks vai entrevistar grandes executivos ao longo desse evento durante 2 dias aí de produção. Eu sou o Paulo Barroso, aqui comigo o Gustavo Araújo, nós somos os sócios fundadores do Advisor Talks e vamos conduzir essa conversa. Paulo, tudo bem? Fala, Maravilha. Pessoal, um excelente dia para vocês. Estamos aqui no Rio de Janeiro, no maior evento de investimentos do Rio de Janeiro, né? Que já foi a capital do Brasil. Estamos aqui hoje com grandes executivos do mercado financeiro. Como sempre, pessoal, vamos trazer novidades do setor financeiro para vocês. Então acompanhe aí essa grande parceria estratégica junto com o pessoal da Invest Smart. E hoje nós temos aqui com a gente já o primeiro entrevistado, que é o Lucas Feitosa, diretor de parcerias estratégicas da Avenue, a grande Avenue, né? Que é a empresa que tem levado para todos os profissionais do mercado financeiro soluções de investimentos internacionais, diversificação de portfólio. Mas a gente quer saber aqui o que vem pela frente, então vamos dar boa-vinda ao Lucas. Lucas, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado, Gustavo, Paulo, obrigado pela oportunidade, pelo espaço de conversar com vocês. Maravilha. Seja bem-vindo, cara. Valeu. Vale lembrar, o Lucas, ele está vindo de Miami, ele fica lá em Miami para participar desse evento. Tudo verdade. Está aqui hoje, uma presença internacional. Cheguei para isso, para participar com vocês. É isso aí. Legal, cara. Seja bem-vindo. Obrigado. Bora. Vamos lá, vou começar aqui, Lucas. Cara, falar de mercado internacional hoje é extremamente necessário, né? Tendo em vista a insegurança, né? De você ter o portfólio apenas em um país, e o Brasil, nesse momento, que vive algumas mudanças, né? Insegurança jurídica, alguns temas importantes que tem feito o brasileiro buscar diversificação internacional e no mercado que é o mais poderoso do mundo, né? Que é o mercado de Wall Street, que é o mercado americano, né? Eu já estive lá e realmente tem muito mais oportunidade de investimento do que o Brasil. Esperamos que a gente um dia chegue lá, né? Mas realmente hoje é um mercado mais poderoso, né? E assim, vamos começar um pouquinho falando, cara, de você, tá? Acho que antes de falar da empresa, a gente vai dar um passo atrás aqui, porque temos muita coisa para falar do setor, mas a gente queria saber mais um pouquinho de você. Como que o Lucas começa no mercado financeiro e como que ele chega até aí ao mercado internacional? Pô, legal, pergunta boa, Gustavo. Eu comecei no mercado financeiro em 2011, ou 10 mais ou menos, né? Eu sou carioca, apesar de hoje realmente estar morando em Miami. Legal. Eu brinco que o Miami é quase Rio de Janeiro, só não tem também tanto carioca, né? Mas tem muitas coisas parecidas. Eu comecei aqui no Rio de Janeiro, eu fiz faculdade de administração aqui no Rio, fiz uma pós depois em economia e finanças. Legal. Trabalhei no BTG Pactual aqui no Rio, e depois de um tempo acabei indo para São Paulo, que acaba sendo um destino meio que, não vou dizer obrigatório, mas tradicional, né, de quem entra ao mercado, assim como você citou Wall Street, seria a nossa Wall Street brasileira. É verdade, a São Paulo e a Faria Lima, né? Então eu me mudo para São Paulo em 2014 para 2015, onde eu trabalhei na XP ao longo dos últimos anos antes de entrar no mercado internacional. Em 2021, a Avenue me fez um convite para entrar na empresa, né, ainda em São Paulo. Meu grande objetivo era ajudar a construir uma rede de distribuição, né, de trazer os profissionais do mercado brasileiro para acessar o mercado internacional através da Avenue, né? Esse foi o meu mandato, para a gente conectar todos esses assessores, consultores, gestores, para que a gente pudesse estar levando o ecossistema para o mercado financeiro global, né, principalmente nos Estados Unidos. Eu entro na Avenue 21 e mudo para Miami em 23, né? A gente já estava com a rede construída aqui 23 foi para Miami. E o objetivo foi ir para Miami para dar sequência nessa expansão comercial, né? Então, hoje na Avenue nós temos mais de 10 mil profissionais conectados, né? Consultores de investimento, gestores de recurso, assessorias, né? Que fazem parte desse nosso ecossistema de profissionais para o mercado financeiro. Legal, Lucas. De mudança, hein, cara? Primeiramente, parabéns pela sua carreira também, Obrigado, viu? obrigado. Parabéns. Pô, eu lembro assim que a Avenue ela começou ajudando os investidores, a pessoa física, a investirem lá fora, né? Levar grana para o exterior. Quando foi que surgiu essa oportunidade, né? Que a Avenue percebeu um negócio bom no B2B, né? Começar a atender empresas e como que esse negócio evoluiu dentro da Avenue? Paulo, essa pergunta é muito interessante, porque, de fato, a Avenue ela surgiu em 2017 como um conceito de dar acesso ao brasileiro ao mercado internacional. O que a gente percebeu naquele momento é que, até então,
o acesso ao mercado global, principalmente Estados Unidos, ele se dava muito pelo topo da pirâmide. Era Sim, é muito concentrado, né? Concentrado em poucos Sim, clientes. complicado, difícil de acesso. Exato, de muito difícil acesso, caro, né? Tinham diversas barreiras. Só que quando a gente olha para os nossos pares, países vizinhos aqui da América Latina, todos eles já acessavam o mercado internacional. Por que o brasileiro estava de fora, né, vamos dizer, dessa festa? Vamos chamar assim. Então, a primeira percepção nossa de 2017 foi que os Estados Unidos deveria ser um mercado, que é o maior mercado do mundo, mas que deveria ser acessado por todos os brasileiros, né? E foi por isso que a empresa surgiu, inicialmente com um case de acesso em 2017. E aí, Paulo, indo na sua pergunta, depois que a gente constrói a plataforma, constrói o acesso, quebra essas barreiras de entrada, a gente percebe que, para a gente expandir pelo Brasil e, de fato, trazer o cliente de maior patrimônio, de maior ticket, se faz necessário ter canais de distribuição. Times dedicados para atender o nosso cliente final, que chega com patrimônio de verdade, e profissionais de negócios que também têm os seus clientes com necessidade de acessar o mercado internacional. Então, em 2021, percebendo que o nosso case de acesso já estava construído, era o momento de criar o B2B para poder trazer todos os profissionais financeiros e nos ajudar nessa expansão. Entendi. Legal. E hoje vocês atendem, assim, só para a gente ter uma ideia, né, para compartilhar com a nossa audiência, uma ideia de quantas empresas vocês atendem, qual o tamanho desse... Em termos de parceiros de negócio, são mais de 800 parceiros, né? Então empresas, né, que aí tem desde o perfil de consultorias de investimento, assessorias, gestores de recursos, muito family office. Então, são mais ou menos 800 CNPJ. Né? Em termos de profissionais independentes, Paulo, são mais de 10 mil conectados aqui já na nossa plataforma. Legal. E como é que está a perspectiva de crescimento de vocês, dessa expansão aí no B2B? Hoje, dentro do B2B, o que a gente percebe é que, principalmente para segmento de consultorias e multifamily office, é o nosso canal que acaba mais crescendo nos últimos 12 meses. Né? Hoje, a gente tem uma penetração muito grande no business de assessoria, né? As principais assessorias do Brasil, Investmark e outras, utilizam a nossa plataforma, e aí a gente percebe que o próximo passo de crescimento, que é o mesmo movimento que está acontecendo muito no Brasil, são as consultorias CVM, né, e os multifamily office. Né? Então a gente olha muito para isso, Paulo. Legal, obrigado. Uma pergunta que eu faço para você em relação ao investidor brasileiro, que ele começou a olhar muito para a diversificação, muito ao trabalho de vocês. Mas quando a gente olha para o Brasil, ainda temos poucos CPFs na Bolsa de Valores, né? São aproximadamente 6 milhões, 5 milhões de CPFs. E além disso, o investidor americano ele é mais arrojado, né? Ele busca diversificar mais com renda variável, private equity e outras teses de investimentos. Qual o caminho que você vê para o investidor brasileiro mudar a mentalidade dele nessa diversificação de portfólio? Então, eu acho até que quando a gente olha para o Brasil, é uma questão um pouco cultural / educacional. Né? Perfeito. Quando a gente olha para o americano mesmo, de fato ele tem talvez um perfil mais arriscado, mas primeiro que a gente tem, historicamente, nos Estados Unidos sempre foi um país de juros mais baixos. Então, para o americano ter acesso a retornos maiores, se faz necessário ter um portfólio que majoritariamente vai estar alocado grande parte ou maior parte em renda variável. Né? Esse país dos juros altos, isso é uma característica muito brasileira. Sim, tem a ver com o nosso contexto, né, cara? Exato. Então, culturalmente, historicamente, o americano sempre teve que buscar por outras formas de alocação. E eu acho também que tem um lado educacional. Né? Trazendo aqui para o brasileiro e para a sua pergunta, eu acho que a gente está passando num momento onde o brasileiro está percebendo que não é uma opção de ter Brasil ou Estados Unidos, é ter Brasil e Estados Unidos. Só que antes da Avenue, acessar o mercado americano era muito difícil. Você não tinha forma de fazer isso. Né? Então, mesmo que o brasileiro quisesse ter o seu dinheiro nos Estados Unidos, ou era caro, ou era difícil, ou era muito burocrático. Então, de fato, a Avenue veio como um primeiro player para desmistificar esse sistema de investimento, quebrar esses mitos. E eu acho que o que a gente está passando agora no Brasil, especificamente, é que o lado educacional está ajudando e o brasileiro está percebendo que a vida dele já é dolarizada. Né? Os nossos hábitos já são dolarizados. A gente viu um estudo recente da FGV que mostra que para um brasileiro hoje, ele manter o poder de consumo dele, né, a cesta de consumo dele, que é muito dolarizada, ele deveria ter pelo menos 18% da carteira dele em dólar. Então, assim, a gente está dizendo que para o brasileiro só manter, ou seja, ficar no 0 a 0 no poder de consumo, ele tem que ter 18%. Então, de fato, se a gente pensar numa alocação, ele deveria ter mais de 18% para ele poder estar até uma carteira mais positiva, né, digamos assim. Então, só resumindo, eu acho que o Brasil ele está seguindo o passo do mercado americano. Eu acho que o brasileiro está tendo mais consciência de que é preciso, sim, ter uma parcela da carteira em dólar, né? Guardar dinheiro em dólar. Eu acho que passa a ser um tema mais comum nas conversas para o brasileiro. Entendi. Com esse acesso mais fácil ao mercado
americano, inclusive através de vocês, né, da plataforma da Avenue, quais são as principais oportunidades? E vou dizer assim, também erros, porque ao mesmo tempo ter oportunidades, se tiver uma indicação errada, uma sugestão errada, também pode ter erros, né? Mas quais são esses erros mais comuns e como que você vê o brasileiro investido no exterior em relação à oportunidade e erros, o que ele precisa ficar atento para ele aproveitar a oportunidade e não cometer erros? Exato, não. Essa é uma pergunta muito pertinente, principalmente, como eu comentei, porque o brasileiro já está muito acostumado ao juro mais alto. Juros mais Então alto. é muito comum, às vezes, o nosso cliente chegar querendo uma alocação similar ao Brasil. Não vai ter. Né? Tá. Digo, em termos, às vezes, de yield, de retorno, em renda fixa, por exemplo, similar ao Brasil, que são contextos econômicos completamente diferentes. Essa relação risco-retorno, né? Exato. Eu quero deixar numa renda fixa e ter certeza que eu vou ganhar 18% ao ano, né? Exato. E aí, até indo no seu ponto, a percepção de risco do brasileiro para o mercado americano. E acho que essa é a principal questão. Hoje ainda está muito atrelado ao dólar. O brasileiro acha que eu estou exposto à moeda, né? Será que é isso mesmo? Quem que está variando? É o dólar ou o real? Hoje, o ativo mais seguro do mundo, isso comprovado, é o Tesouro Americano. Verdade. Então, o que é mais seguro? Você está alocado em Tesouro Brasil ou no Tesouro Americano, mesmo com a exposição cambial? Né? Legal. E estudos e economia mostram que se você estivesse alocado na Treasury americana, você está menos exposto e mais protegido. Sim. Então, acho que o primeiro ponto para o brasileiro com acesso ao mercado lá fora é entender que é um mercado diferente, né? São economias diferentes e essa percepção de risco precisa ser anulada. Acho que o grande resumo é, quando o cliente chega na Avenue e acessa o mercado lá fora, ele tem que começar a ter a cabeça em dólar. Né? Não dá para, às vezes, ele querer ter os investimentos dolarizados, mas ainda com uma rentabilidade em real. São coisas completamente diferentes. Legal. Bom ponto. Bom Interessante. Ô, Lucas, pegando um pouco, voltando lá um pouquinho no início da nossa conversa, né? A gente tem percebido nos últimos anos que algumas assessorias começaram a construir operações no exterior. Né? Como é que você vê isso, cara? Isso é uma tendência? Como é que você está vendo esse movimento aí dos últimos anos? Um dos motivos de eu ter ido para Miami é para ajudar, auxiliar. Então, eu já auxiliei algumas dessas assessorias a montar suas bases nos Estados Unidos. Né? Essa operação lá fora a gente chama de RIA, é o Registered Investment Advisor. É muito similar a uma consultoria, mas você, de fato, está inserido no mercado americano. Eu acho que é uma tendência, né? Claro, tem as suas dificuldades, tem as suas burocracias, as suas barreiras, como qualquer movimento, mas eu acho que é uma tendência, assim, principalmente para as grandes assessorias que já estão bem estabelecidas aqui no Brasil e querem ter a sua base no mercado lá fora. Né? Tem diversas maneiras disso acontecer, mas nada melhor do que você estar inserido naquela economia, você respirar o que está acontecendo lá fora, conversar com as grandes gestoras. Acho que um grande... algo que contribuiu muito para a evolução do mercado de investimentos no Brasil nos últimos 20 anos, do brasileiro deixar do banco tradicional e passar a investir nas plataformas abertas, foi esse trabalho educacional de Investmart ou de outras assessorias, de estar em contato com o mercado financeiro e levar isso para o cliente final. Para o mercado americano é a mesma coisa. Então, para você realmente estar em contato, né, com as gestoras e sentir isso, transmitir isso para o seu cliente, nada melhor do que você estar inserido lá fora com a gente. E você acha que, como que a galera está vendo o offshore hoje nesse contexto aí, cara? Você acha que também está aumentando, tem mais demandas relacionadas a offshore, investimentos offshore? Você diz de estabelecer offshore? Isso. Sim, né? Isso até curioso. Quando a gente começou, a Avenue começou a falar muito sobre o tema internacional, se você fosse no Google e digitasse offshore, a primeira busca que aparecia offshore é crime, é ilegal. O conceito de você ter um offshore... Muito interessante. Muito interessante. Tá lá, bota no Google. E realmente foi muito isso, hein? Volta lá, 5, 10 anos no tempo, toda vez que você ouvia falar, o cliente tem dinheiro fora. Você já falou, parece que... quer esconder alguma coisa? O cara levou o dinheiro para esconder o dinheiro. É uma conotação ruim, né? Muito. Legal. E não é. Na verdade, o offshore nada mais é do que uma empresa sediada num paraíso fiscal ou fora dos Estados Unidos. Claro. Um CNPJ brasileiro para o americano é um offshore. Né? Isso é o conceito de offshore. Então, indo a essa pergunta, a gente tem visto, sim, um número maior de brasileiros entendendo e estabelecendo offshores em alguns paraísos fiscais por um conceito de proteção patrimonial, formas inteligentes de sucessão patrimonial também, né? E acho que, naturalmente, dependendo do patrimônio que o cliente tem nos Estados Unidos, é quase obrigatório ele buscar uma forma de blindagem, de estrutura de offshore. Hoje, permita um comentário, Delaware, os Estados Unidos, é um paraíso fiscal, por exemplo. Delaware, Cayman, BVI, né? Tem diversos Mas é muito legal você ter comentado isso, cara, porque assim, você vê que a galera aqui, quem não está inserido dentro de uma estrutura
de investimentos, né, asset allocation e tal, certamente enxerga em offshore de uma maneira negativa. Quando eu entrei na Evelyn, tinha amigos meus, e olha que às vezes do mercado, que falavam, mas Feitosa, você vai ter, vamos montar uma offshore, mas parece que você vai fazer um negócio ilegal, né? Exatamente. Então, mesmo pessoas que ainda estavam inseridas, tinham essa conotação. Agora imagina quem não é do meio, né? Então, por isso que eu acho que o Case Brasil, ele vai cada vez mais caminhar para o internacional, junto com o educacional. As pessoas entendendo que é normal ter o dinheiro fora, é regularizado, está dentro do meu imposto de renda, e faz parte. Eu acho bacana, assim, até pegando um pouco esse contexto do SmartCast, que esse ano está sendo produzido aqui dentro do Smart Summit pela equipe do Advisor Talks. O Advisor Talks tem uma missão de trabalhar muito, né? Um dos pilares nossos é trabalhar a educação financeira. Entendeu? E a gente olha o processo de educação financeira hoje, você planta hoje para colher amanhã, entendeu? Então, muitas vezes a gente vai falar com até liga financeira na faculdade, né? Então, os caras falam assim, pô, mas por que você não está falando com isso aqui? Eu falo, cara, a liga financeira, o cara que está estudando economia hoje, é o cara que ou ele vai virar um investidor daqui 5 anos, ou um profissional, entendeu? Então a gente tem que ir lá resgatar essas pessoas. Não, muito legal o trabalho que vocês fazem. A gente recebe com frequência na Evelyn também as ligas, né? Para a gente já introduzir na turma que está vamos dizer, nossa turma de base, né? Sim. Esse conceito internacional. Certamente. Cara, vamos lá. Vamos para os próximos passos agora, né, Paulo? Bora. O que vem pela frente de vocês? O que vocês estão planejando para os próximos anos? Se você puder contar alguma novidade aqui... Para quem está acompanhando a gente, para onde as coisas vão aí, para parcerias novas, novidade aí para a galera que está acompanhando a gente. Não, ótima pergunta. Assim, qual que é a nossa missão, né? Qual que é o nosso objetivo olhando para frente, né? O Case Investimentos, né? Então, o brasileiro ter uma conta de investimento nos Estados Unidos, ele está feito. Assim, hoje a nossa plataforma está super completa e, através da Evelyn, o brasileiro consegue ter o seu dinheiro de verdade. Isso tem um valor mínimo? Desculpa perguntar. Não tem valor mínimo. A nossa plataforma, o cliente pode começar com $100, $1.000 para testar. E é muito comum, às vezes, o cliente começar com um patrimônio menor, ganhar confiança e aumentar esse patrimônio. Democratizou bem, né, esse acesso, cara. Completamente. E era a nossa missão inicial lá em 2017. Tá. Né? Só que quando a gente olha para frente, e aí é uma tendência no mercado, esse case vai além do investimento. Né? A gente vê hoje cada vez mais famílias se preparando para que seus filhos estudem nos Estados Unidos. Né? Hoje existem mais ou menos 700 mil brasileiros, né, que já estão estudando lá fora. É uma comunidade ampla, né? Ampla. E aí o ponto é, a vida financeira passa a ser além da fronteira brasileira. Né? Então, eu acho que o nosso case, o que a gente está construindo lá, indo na nossa pergunta, é que, de fato, investir, o tema internacional não vai se dar só no investimento. Né? A gente quer auxiliar o brasileiro a ter uma vida financeira lá fora. Cada vez mais brasileiros compram seu imóvel em Orlando, Miami ou em outros locais, né? É muito mais acessível do que era anos atrás. Então a gente vê brasileiros tendo consumo nos Estados Unidos, tendo renda, conta para pagar. Por que não auxiliar também nesse lado? Então o que a gente está muito focado agora é na vida financeira do brasileiro nos Estados Unidos. Legal, então vem novidade, pelo que eu percebi. Com certeza. Coisas novas aí pela já pensou você final, né? poder tomar o seu financiamento, tomar o seu mortgage para comprar a sua casa lá em Orlando? Isso parece assim, genial, uma coisa distante, não tá? Tá super perto. Legal. É só falta de empacotar e trazer isso de uma forma muito interessante, né? Como a Avenue, ao longo da trajetória, né, do business dela, ela foi trazendo essa aproximação, né, do exterior aqui, construindo pontes para que, como você disse, desde do cara que está pensando no offshore, no investimento, até a família que está planejando o estudo dos filhos fora do Brasil. Não, né? Então, completamente, é muito legal isso. Não, cara, eu acho que teve uma revolução grande. Eu lembro que em 2018, 2019, a gente procurava muito BDR para investir. Exato. Você procurava lá BDR da Apple, BDR da Microsoft, né? E eu lembro desse momento quando vocês começaram com essa comunicação de falar, cara, peraí, em vez de investir em BDR, venda para cá. Porque realmente era muito distante você falar, pô, vou ter uma conta no Banco Americano. Não, você trouxe um exemplo muito legal, porque nessa época, você assim, para eu acessar o mercado lá fora, eu tenho que trazer o produto para o local. Né? Pô, faz sentido você ter um instrumento que BDR, que você está investindo aqui e não lá fora. Não faz muito mais sentido você estar comprando a Apple diretamente. Porque ainda é real, né? Exato. Não é dólar. Não está dolarizado. Você ainda está com o seu dinheiro aqui no Brasil, né? E aí, quando a gente, nessa época mesmo, 2019, quando surgiram as BDRs, foi até um tema para a gente na época. A gente falou, caramba, e aí? Vai ser só BDR? Será que vai deixar o Case Investimentos? E logo de 2019 para 2020, a Evelyn já tinha mais alocação fora do que toda a BDR no Brasil.
Uau. Então, isso foi uma grande tese para a gente mostrar, não, a gente está no caminho certo de que o dinheiro tem que ir para fora. Porque no topo da pirâmide, as grandes fortunas não compravam BDR. As grandes fortunas mandavam dinheiro para fora. Então, por que a gente também não pode fazer isso? Sim. Não, e isso com certeza está mudando a mentalidade de muito investidor, vai ter um impacto, sem dúvida, em anos, Exato. na criação dos filhos, na família. Completamente. Sem dúvida. A gente vê hoje o jovem, 18 a 24 anos, ele faz o seu primeiro investimento numa ação lá fora do que numa ação aqui. Então, quando a gente pensa na próxima geração, e a gente está passando por uma das maiores transições de riqueza dos últimos anos, né? A próxima geração ela já vai estar muito mais global do que fomos nós. Então, o caminho para o internacional, assim, não era mais, será que vai? Vai. Né? Já está comprovado. Legal. Lucas, a gente está caminhando aqui para o fim da nossa conversa. Vamos lá. E aí a gente tem aqui, ó, o desafio, o segredinho aqui, ó. Esse aqui é a nossa ampulheta, né? Essa brincadeira a gente chama de pitch ampulheta. Tá. Então aqui você tem 1 minuto, tá bom, para fazer o teu pitch. Aí eu vou dar para você, a hora que você quiser começar, é só você virar ela aí e fazer o teu pitch ali para nossa câmera. Beleza? Aí é o desafio, hein? Vamos lá. Quem sabe faz ao vivo, né? É isso aí. Eu falo assim, você que está nos ouvindo, pensa o seguinte, eu vou fazer uma provocação também, uma brincadeira. Pensa no seu dia, 24 horas do seu dia. Do momento que você acorda, toma café, toma banho, vai para o seu trabalho, almoça, volta para casa. Quando você parar para pensar nisso, pensa em quantas empresas globais você está consumindo e utilizando todos os dias. Então o ponto aqui é, se a sua vida já é globalizada, por que o seu dinheiro ainda não está nos Estados Unidos? Eu tenho certeza que você vai ver que mais de 80% dessas empresas e consumos que você tem estão dolarizados. Então ele está muito mais acessível do que você imagina. A Avenue é a plataforma que vai te trazer esse acesso para você conseguir ter parte do seu dinheiro nos Estados Unidos. Acho que o grande ponto não é para você ter Brasil ou Estados Unidos, é para você ter os dois, e a Avenue é a plataforma que te permite isso. O cara mandou bem. Isso aí, valeu. Muito bom. Isso aí, cara. Muito legal. Foi incrível. Obrigado pela oportunidade. Parabéns pela apresentação. Parabéns pelo aqui trabalho. hoje, Lucas, obrigado. Todo o time de vocês, internacional e nacional, sucesso para vocês. Pra gente. E vamos aproveitar esse evento, né? 2 dias de evento, você vai conhecer muitas pessoas. E você que está assistindo a gente aí, corre para cá e participa mais desse evento que vale muito a pena. Valeu, pessoal. Obrigado, pessoal. Obrigado, hein?